Olá, boa noite. Estamos aí de volta com nossas lives semanais, eu e a Camila Franzin. E hoje a gente vai começar as lives desse mês de novembro dedicadas, então, à temática da prematuridade, né? Em relação ao mês da prematuridade, que é o que a gente está agora, em novembro. E a temática de hoje, ela é um tanto polêmica, eu diria, que é em relação à estimulação, né, do bebê prematuro. Então, será que quanto mais melhor, quanto mais estímulo, melhor? Ou tem alguma outra forma da gente pensar sobre isso? Então, a gente vai construir a live discorrendo sobre esse assunto. Então, quem tiver as dúvidas aí, pode já ir comentando. O pessoal que já chegou, pode mandar aí suas perguntas. Tem aquela caixinha ali que tem um ponto de interrogação. Oi, pessoal, a Carol, a Estela, tudo bem? Oi, Camila. Oi, boa noite, Ju. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que bom a gente retomar aí nossas lives. Saudade desses momentos, esses dias, né? Parece que fica tão distante agora, 15 dias. Então, vai ser bom agora a gente retomar aí semanal para a gente recuperar essa proximidade, tanto nossa quanto com as famílias, né? E num mês tão especial para nós duas, né, Júlia? Um assunto que a gente gosta bastante, a gente trabalha aí há algum tempo. Sim, com certeza. E foi motivador de início, né, para essas lives, falar sobre os bebês prematuros, então essa retomada. Acho que esse ano a gente não poderia fechar de forma diferente. Com certeza, foi onde tudo começou, né? Começamos com os bebês, começamos com os prematuros. Cara, então eu acho assim, quando a gente pensou nesse tema, né, eu acho que é um tema bastante recorrente, né, tanto na nossa prática clínica quanto aqui nas nossas conversas e até nas perguntas do pessoal do Instagram, né, que é até quando vou estimular, o quanto eu vou estimular, será que eu preciso estimular de mais, de menos? Então eu acho que quando surgiu entre nós, assim, esse assunto, eu acho que foi bem um tema bem relevante, né? Porque acaba que desperta muita dúvida, né, nas famílias. E eu acho que antes, assim, inicialmente, para a gente contextualizar isso, vamos pensar o que, que é essa estimulação, né? Então, vamos contextualizar um pouco o que seria a estimulação para a gente começar a construir o raciocínio, né? Acho que é um bom caminho, porque a gente está com um tema que a gente escuta muito, né? Bastante comentado quando se fala em prematuros, quando se fala em bebê de uma forma em geral, Sim, mas ao mesmo tempo ele é polêmico, né, Júlia? Ele gera dúvidas, ele gera comentários aí contraditórios no mesmo meio de divulgação que a gente vê, né? Mesmo pra gente no mundo dos, assim, no mundo acadêmico, ainda sim, tem muitas é, divergências, né? Em como estimular, em quanto estimular, se estimula dentro da UTI ou não. e que E eu tipo acho de que é estímulo, né? importante, exatamente, o tipo de estímulo, né? Que a gente vem de uma linha ali que a gente cada vez mais temos evidências e certezas que é o caminho para trabalhar com o neonatal, né? Que é o estímulo gentil, o estímulo global, o entendimento de que os sistemas, né, desse bebê, ele tem que estar em harmonia e que a gente tem que trabalhar assim com o estímulo, mas esse estímulo é dar condições para que o bebê chegue no seu desenvolvimento, né? De uma forma Exatamente. em harmonia com a respiração, entendendo o seu passado, entendendo o seu início de vida, né? Entendendo como foi a gestação, todas as cargas alostáticas que esse bebê possa ter dentro de uma UTI, né? Exatamente. Então, quando a gente começa a pensar sobre a estimulação, eu acho que é importante a gente dizer que a gente está trazendo aqui a estimulação direcionada, né? Então, a estimulação por meio da reabilitação, a estimulação por meio da fisioterapia, né? Porque a criança ela pode ser estimulada de diversas formas, né? Ela pode ser estimulada
pela mãe durante o contato, ela pode ser estimulada pelo pai ali no vínculo, pode ser estimulada até por outros profissionais, né? Terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Hoje o nosso enfoque é falar da estimulação, especificamente da físio, né? Nessa abordagem da fisioterapia neonatal, e que acaba que depois de um tempo já se torna a fisioterapia pediátrica, né? Quando essa criança recebe alta. Então, como que a gente vai construindo essa estimulação? Eu acho que uma coisa que é bem importante a gente trazer, porque muitas famílias acabam tendo essa dúvida, é baseado em quê, né, que a gente faz os estímulos. Né? Então, baseado em que conceito, digamos assim, que a gente trabalha com os manuseios, com a abordagem, com as crianças, com os posicionamentos. Né? Eu acho que isso é uma coisa bastante recorrente aí na dúvida das famílias, em que a gente segue, sim, a gente busca respeitar sempre o desenvolvimento neuropsicomotor, então, respeitando mesmo as etapas da criança, e acho que é importante a gente trazer o quanto a gente leva em consideração da idade corrigida. Então, quando a gente pensa que uma criança nasceu prematura, que nasceu antes ali do tempo previsto, né? Então, essa criança, ela pode até ter nascido antes, mas ela ainda não estava madura, né? Então, ela nasceu antes desse tempo, então a gente precisa considerar isso e levar isso para a nossa avaliação, para a nossa definição de condutas, né? Então, eu acho que algo que a gente poderia usar até para ilustrar é que se uma criança tem 6 meses de idade cronológica, ela estaria, vamos imaginar, numa etapa de estar sentando, né? De estar se apoiando, de estar manuseando os brinquedos. Só que vamos imaginar que essa criança nasceu prematura, ali de 34, 30 semanas. Então, eu não posso comparar ela com uma criança que nasceu a termo, né? Então, as conquistas motoras serão diferentes. A criança está em etapas diferentes. Então, isso é uma coisa bem importante da gente deixar claro e acho que reforçar mesmo, porque eu acho que às vezes tem um pouco essa angústia das famílias do tipo, não, mas meu bebê nasceu faz 6 meses. Sim, mas ele não tem 6 meses, muitas vezes, de idade corrigida, né? Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente ir deixando mais claro que toda a nossa estimulação segue esses princípios, né, Camila? Julia, é importante a gente entender isso que você contextualizou agora, no sentido de que o corpo humano, o desenvolvimento do bebê, ele vai se adequando e cada fase permite um novo movimento, uma nova descoberta e assim um novo estímulo. Então, entender de qual idade esse bebê nasceu, isso é fundamental. E a partir do momento que ele nasceu, antes das 38 semanas, 40 semanas, ele é um bebê prematuro. Sim. E ele precisa desses ajustes, né, Julia? E o que a gente leva em consideração no início, lá na UTI ainda, vão ser até o fato de movimentos que ele está pronto para fazer intraútero, né? Como que ele responde isso? Como que é o tônus flexor? Dentro disso, a gente vai fazendo ajuste, dando condições para esse bebê chegar nos outros marcos, né? E isso é muito importante, porque se o bebê tem 6 meses de idade cronológica, mas ele nasceu de 30 semanas, eu não posso fazer esse bebê, dar estímulos para ele ficar sentado, controlar o tronco, pegar um brinquedo lá em cima e introduzir música, barulho visual, né, Julia? Exatamente. São muitas informações. A gente precisa ir com mais calma e entender. Tá, então ele teria qual a idade corrigida? 3 meses? O que um bebê de 3 meses faz? Então vamos proporcionar isso para esse bebê e ganhando aos poucos. Ah, mas ele nunca vai ganhar, então ele nunca vai estar próximo? Sim, a gente vai ajustando. O corpo vai dando condições e vai ter um momento certo para isso, né, Júlia? Sim, bem importante isso, Camila, porque eu acho que se o profissional não deixar claro, né, se a gente não deixar claro para a família, pode até parecer em algum momento que é o profissional que não quer proporcionar, né, esse estímulo para a criança, que o profissional não quer colocar essa criança sentada, assim. Então, se a gente não traz o conhecimento, fica um pouco no achismo, assim, né? Então, as informações ficam desencontradas. Então, eu acho que é importante a gente sempre contextualizar, assim, a idade que essa criança se apresenta, o desenvolvimento que ela tem agora e qual que é a idade corrigida, né? E a gente deixar bem claro para a família como que a gente constrói o nosso tratamento, né? Eu acho que isso é uma coisa que
facilita, a família passa a entender um pouco melhor, né? E também, ao mesmo tempo, além de entender, a família vai caminhando junto, né? A gente vai construindo o plano de tratamento em conjunto com a família, né? Em que a família consegue ter essa participação no processo, né? Porque caso contrário, se não tem uma conversa, vamos imaginar, eu ainda não estou trabalhando a postura sentada porque essa criança ainda não está pronta, mas se a mãe ainda não entendeu, né? Se eu ainda não expliquei para ela essa abordagem, pode ser que essa mãe esteja colocando essa criança sentada. E aí entra o ponto, isso traz prejuízo para a criança? Eu acho que isso é importante também da gente trazer, de que não é algo assim aleatório, do tipo, não, é melhor assim ou tanto faz. Não, não é tanto faz, né? A criança, ela precisa estar madura para as próximas conquistas, né? Então não é ao acaso em que a criança senta, não é ao acaso que essa criança rola. Ela precisa de conquistas. E quando a gente está falando em conquistas, maturação, estabilidade, ela também a gente também vai estar falando do ponto de vista respiratório, né? O sistema respiratório dessa criança precisa ter condições para essas conquistas motoras mais complexas. Então, daí entra no segundo ponto bem importante nessa nossa live, que é associar, né? Então, a gente fala, todas as lives a gente fala sobre isso, sobre a fisioterapia global, sobre a abordagem global. O quanto é importante a gente olhar essa criança como um todo, né? Então, essa integração do sensório motor com o respiratório, isso não se separa. Então, muitas vezes, essa criança pode até ter uma idade que seria ali adequada para ela estar chegando numa postura sentada. Mas se do ponto de vista respiratório ela não tiver condições de dar conta dessa postura, a gente vai recuar um pouquinho para que essa criança tenha mais condições, né, Camila? Júlia, esse é um ponto bastante importante. Acho que parte lá dessa construção de trabalhar que os pais, a rede de apoio, as pessoas que estão próximas, são os principais interessados. Quando entra num consultório ou em casa ou ainda no hospital, para a equipe de fisioterapia, eles passam a ser a pessoa mais importante junto com a criança, né? Porque não adianta, eu posso fazer tudo com essa criança, o melhor estímulo, a melhor proposta, se a família não entender isso que você está colocando, da idade, do que a criança está pronta, do que ele pode fazer, a gente não vai conseguir ganhos. Porque ali com o terapeuta, né, com a física, a gente vai ficar um tempo curto dentro de toda a convivência que a criança tem com a família. Então a gente precisa desse apoio, é um apoiando o outro. E a gente só conquista isso com conhecimento, né? Eu acho que aí é mais um ponto que a gente quebra paradigmas e a gente bate bastante nessa tecla, né, nas nossas lives, de que os pais são principais, eles têm interesse, eles precisam saber, não existe mãe chata, não existe família que não estimula, não. Existe conhecimento, né? Conhecimento adequado. Então, isso é bem gostoso aqui, porque a gente fala de forma aberta e estamos dispostas a isso, a dar conhecimento às famílias, né? Com certeza. E a partir daí, mães que acreditam, elas passam a acreditar no seu bebê. Porque se a gente fica naquela coisa do que a mídia fala, do que os aplicativos, do que o bebê nos marcos motores, né? Para colocar isso no prematuro, a gente gera aquela ansiedade da família. E muitas vezes, em algumas situações, a gente sabe que a cobrança da sociedade é pesada em cima dessas mães. Né? Em cima de todas vocês que estão aqui nos ouvindo hoje, nos vendo. É pesado no sentido de que, mas ele ainda não sentou, mas ele ainda não fez, mas você tem que fazer isso, mas não sei o quê. E aí, essas mães vão se perdendo. Se a gente não dá, elas vão olhando para o filho dela, e aí, em algumas situações, surge aquela questão da desistência, né? Você não encoraja a criança a conquistar. Então, você vê famílias tristes e crianças também tristes, não motivadas. Então, eu acho que nesse sentido ali, para dar um gancho geral, os fisioterapeutas que trabalham dessa forma global e entendem toda essa questão do vínculo, tanto da família quanto que o sistema ele trabalha em harmonia, a gente consegue encorajar mais as mães quando a gente dá esse conhecimento.
e me ensina a família a enxergar que a respiração não tá legal, que a barriguinha tá afundando, né? Então a caixa torácica tá sugando um pouco mais, que a respiração tá um pouco mais rápida. Quando que ela ficou um pouco mais rápida? Que tipo de brincadeira você fez, né? A criança realmente se cansou porque era uma brincadeira, correu, já estava andando, ou Sim, ficou muito agitada, né? Muito motivada. Ou não, foi um manuseio muito simples, uma coisa muito sutil de pôr um brinquedo em cima e a hora dela levar a mãozinha, a frequência já aumentou. Então, sim. quando a gente ensina e as mães conseguem entender isso, fica mais fácil do manuseio sair. E aí a gente pode retomar um pouquinho mais na terapia, né, Julia? Sem gerar ansiedade, sem gerar estresse, sem gerar desmotivação. Então, eu acho é um ponto muito fundamental para o desenvolvimento das crianças que entender que a orientação e o conhecimento gera empoderamento. E a partir do momento que a Claro, família está empoderada, né, a criança está motivada. E a gente consegue exatamente, sair melhor aí desses ajustes de que respiração e desenvolvimento sensório-motor não se separam. Eles são juntos, exatamente. um depende do outro, eles acontecem ao mesmo tempo. Sim, perfeito, Camila. E aqui teve até um comentário da Carol, que é mãe Aham, da Catarina, que é uma bebê que nasceu prematura, aham. e ela colocou assim, ó, as pessoas querem comparar com o bebê a termo e acabam deixando a gente frustrados. Então, esse é uma das grandes dificuldades, assim, e eu acho que a gente já abordou isso em outros momentos, e eu acho que a Uhum. gente vai repetir isso em várias outras lives, porque é um assunto bem importante, Com assim, certeza. porque é uma cobrança muito forte, né, que se faz, e é muito baseado ali no tempo. Então, eu acho que a gente tem alguns momentos, assim, que são mais cruciais. Então, a criança completou 6 meses, parece que é um super momento, assim, então essa criança tem que estar sentada, né? E as pessoas que estão fora, né, estão fora da família, não são profissionais, não estão envolvidos nessa rotina da criança, e muitas vezes não têm esse entendimento de que essa criança nasceu prematura e do que significa essa prematuridade, então vem muito julgamento externo, né? Então vem muito essa cobrança de que não, ela já deveria estar, ela já precisava estar, e eu acho que isso vai realmente sobrecarregando a família. É que nem a Camila falou, assim, fica difícil para a família, porque chega uma hora em que essa família, se ela não estiver muito bem amparada pelo profissional, ela acaba, assim, desacreditando na criança, né? E a criança sente isso. Eu percebo também quando chega ali perto de 1 ano, que também é um marco bem forte, assim, não, ele tinha que estar andando, ele tinha que estar em pé. E daí a hora que a gente vai e faz o cálculo, essa criança está com 9 meses, né? Então, poxa, vamos ser mais realista, né? Com todo o cenário dessa criança. Isso que a gente nem está dizendo das crianças que tiveram complicações maiores e que ficaram mais tempo na UTI. Sim. Porque a gente tem crianças que nasceram prematuras que, além da prematuridade, acabaram tendo outras complicações, que ficam com comprometimento maior do sistema respiratório, ou que têm dificuldade de ganho de peso. Então, também são fatores diversos que também influenciam nesse desenvolvimento sensório-motor, né? Então, o quanto é importante essa orientação, esse empoderamento que a Camila falou, porque uma mãe empoderada consegue escutar o que está sendo dito, né? Filtrar e ou responder ou ignorar, assim, o que ela preferir, né? Então, o que ela preferir para manejar esse comentário, esse julgamento que vem, né? Eu sempre digo para as mães aí, tem uma vó aqui também comentando, a Alexandra, que é a vovó da Catarina, eu sempre digo para as mães, assim, quando me trazem essas angústias, Júlia, mas a minha amiga me disse que o filho dela com 6 meses já estava fazendo isso, 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 já estava comendo e não sei o quê. Aí eu pergunto, sabe da história do filho? Ela, eu sei. Eu falei, então vamos lá, né? Vamos pensar o que tem de diferente, vamos pensar quais são as particularidades, vamos pensar na história da tua bebê, né? Então, de novo, a gente traz um assunto que a gente fala e a gente não vai parar de falar, que é da individualidade, né, Camila? Esse ponto é muito importante. Cada ser humano ele é único, né? Independente da sua idade, a gente tem condições muito específicas, detalhes. E o bebê prematuro ele não pode ser visto diferente. Ele tem uma história, ele tem um início de vida.
que vem desde a gestação, desde todo como foi, né? Se essa mãe teve, porque a gente sabe que o trabalho de parto prematuro ele pode acontecer por uma gestação complicada, complexa, como também quantas mães que teve a gestação tranquila, sem nada, exames bons, pré-natal adequado, e ali chega ali com 32, 34 semanas, entra de parto, né? Então, assim, tem N situações que estão envolvidas naquele indivíduo. Né? E a partir do momento que ele nasce, a gente não pode deixar de olhar isso. E tudo o que o ambiente vai proporcionar, o ambiente da UTI, a luz, o barulho, as intercorrências que possam ter acontecido, seja na parte respiratória, seja infecções, porque a gente sabe que hoje o grande desafio dos hospitais é esse detalhe, né? A gente Sim. cuida muito, mas é um desafio, né? A forma com que esses pais vão ser acolhidos na unidade neonatal, né? Porque muitas vezes, se a gente tem, ainda infelizmente, a gente tem unidades neonatais que não trabalham com o método canguru ou com métodos que foquem a humanização da equipe e vínculo dos pais. A gente ainda trabalha, infelizmente, a gente ainda tem serviços que não colocam os bebês no colo, que afastam as mães, que pedem a família para sair na hora de qualquer manuseio para com a criança. E isso é muito importante, as mães, a família próxima do bebê em todo momento na UTI. Sim. Porque mesmo que o bebê seja incubado, o entendimento que a criança tem, que a mãe está ali perto, que o pai está ali perto, que vozes que eles conhecem estão ali perto, isso está estimulando o desenvolvimento. Já está encorajando, né, Júlia, uma respiração tranquila, está motivando a criança a se manter viva. Aí ela tá ali batalhando a se movimentar, a buscar movimentos mais harmônicos. Então, o desenvolvimento, muitas vezes, ele não acontece só quando nós vamos lá e colocamos nossas mãos. Toda essa rede de apoio que a gente constrói, de acolhimento dentro das UTIs, é um ponto fundamental para conhecer o indivíduo, para transformar essa criança também num bebê empoderado a viver e a sair dali e a gente ter todos os outros manuseios. Com certeza. Essa é uma questão, acho que bastante complexa, que só quem está ali dentro da UTI e os profissionais que trabalham dessa forma, eu acho que de fato conseguem entender, né, Júlia, a dimensão da importância disso. Porque eu vejo que a gente só falando parece que é tão ideal, parece que é tanto uma coisa difícil de acontecer. Ah, então esses bebês só dormem, né? Parece que a gravidade está tão distante deles, né? E só essas mães sabem o que passaram já dentro de uma UTI. Sim, não, bem isso, Camila. E eu acho que isso é diferencial também para como essa mãe vai sair, né, de casa, assim, para ir para UTI, como que essa mãe vai sair da UTI para ir para casa, como que ela vai receber alta, né? O quanto essa mãe vai estar empoderada e segura. A Carol ainda colocou ali que ficava com o coração partido quando tinha que sair da UTI para coleta de sangue. Realmente são desafios assim que nenhuma mãe imagina passar, né? Então são circunstâncias muito diversas, né? Que muitas vezes a mãe tendo se preparado, fazendo todo o pré-natal, que nem a Camila falou, acontece, né, dessa criança nascer prematura por outros fatores, por outras razões. Então, a partir do momento em que isso acontece, a gente tem que lidar da melhor forma possível, né? Então, acolher essa família e acolher essa criança da melhor forma possível. E daí entra o ponto crucial do nosso tema de hoje, que será que quanto mais a gente estimular essa criança, melhor? Será que é a quantidade que a gente está falando de estímulo ou é a qualidade de estímulo que a gente está falando? Acho que isso é uma reflexão que todo profissional tem que ter. Acho que toda família ter essa informação, ter essa orientação, porque a gente tem vários fatores envolvidos em pensar em quanto de estímulo essa criança vai ter, né, Camila? Júlia, esse ponto, quantidade e qualidade, são palavras, eu acho, cruciais, assim. É muito comum a gente ver as crianças saem, os bebês saem da UTI, vão para casa, e aí eles começam a passar nas especialidades, né? E aí você vê aquela maratona de atividades. Então, a criança vai... Todos os dias da semana ele tem algo para fazer. Então, tem a fisio respiratória, a fisiomotora, né?
a terapia ocupacional, a fono, e vai indo, e vai indo. Aí vai fazer algum tipo específico de fisioterapia, um método num dia, o outro método no outro, o outro. Será que E isso é o junto com ideal? isso tem as consultas médicas, exames. Sim. E aí a gente está tirando um bebê que saiu da UTI, que está se adaptando à casa, né? Todos os dias da semana, muitas vezes mais do que uma vez no mesmo dia, para alguma atividade. E aí, será que realmente a gente está dando ganhos para esse bebê, dando possibilidades dessa criança desenvolver? Ou a gente está gastando uma energia que esse bebê não tem? Porque daí vem outros desafios. Ganho de peso adequado, né? Dormir, que aí é aquele sono agitado, né? A criança fica irritada, o contato. Então, será que isso não é uma questão que é um preço que ele está pagando por essa agenda lotada? É? Ah, mas o bebê tem prematuro, ele tem atraso no desenvolvimento, ele precisa ser estimulado. Então, aí é uma questão muito delicada, que eu entendo como a necessidade, sim, do estímulo. Todas as equipes são bem-vindas, mas eu acho que o ponto fundamental é o entendimento do momento de cada equipe intervir, né, Júlia? Exatamente. E do tempo do bebê, né? E que talvez as terapias que se agrupem mais, elas sejam melhor para esses bebês. Né? Sim. Ao invés da gente fazer 3 conceitos de fisiomotor em um único bebê, por que não trabalhar de uma forma global? Como é o corpo humano? O corpo humano não é separado. A gente Exatamente. não só respira e o coração para. A gente não enxerga, a gente. Não, tudo acontece ao mesmo tempo. Né? A gente fala, respira, engole a saliva, movimenta as mãos, tá enxergando. Eu ainda sou italiana, né? Aqui, ó, a mão o tempo todo. Tem que amarrar. Não, nós não vamos conseguir falar se a gente estiver amarrada. Eu e tu, italiana, aqui, não vai dar certo. Mas enfim, e aí, será que não é melhor a gente trabalhar com esse bebê entendendo como funciona de fato o corpo humano, o que ele está pronto? Qual Exato. foi a sequela que ele teve? Teve uma deficiência ou não? Ou é questão da Sim. prematuridade? É questão só do ajuste cronológico? É questão de alguma alteração de cargas do ambiente que ele teve, né, Júlia? Sim. Ou todo o efeito que teve foi, né? Sim. Então, A acho Lela que isso é até. importante para tirar a qualidade. Com certeza. A Lela até escreveu ali, muitos pais acreditam que quanto mais melhor, e que para muitas crianças é uma massacretona, então é uma maratona muito intensa e que a criança se sobrecarrega mesmo, né? Eu acho que, corroborando com o que tu disse, né, em relação a priorizar, né, o que essa criança precisa e quando que ela precisa, eu acho que é fundamental, né? Eu já fiz várias avaliações de crianças em que eu sempre trago isso para a família, assim, né? Não é porque uma criança é prematura que ela necessariamente tem um atraso tão evidente ali do desenvolvimento, né? Então, tudo depende de como foi essa evolução da criança. A gente tem crianças mais graves do que outras, a gente tem crianças com mais e com menos comprometimento, né? Então, eu acho complicado a gente usar uma receita, né? Como se fosse uma receita de bolo, assim, do tipo, não, vai fazer físio 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, né? De uma maneira aleatória, porque as crianças não são iguais, né? A gente já falou isso várias vezes. E, ao mesmo tempo, as histórias também não são iguais, né? Então, vamos pegar um primeiro exemplo de uma criança que nasceu prematura e que, quando a gente faz uma avaliação do desenvolvimento, e a gente usa a idade corrigida como norteador, essa criança está dentro do esperado, dentro da idade motora esperada. Então, essa criança vai precisar de físio todos os dias da semana? Será? Será que ela precisa 5 vezes por semana? Ou ela precisa de uma intervenção bem direcionada por um fisioterapeuta especializado que vai fazer uma intervenção de 1 a 2 vezes por semana e passar orientações para essa família dar continuidade em casa, né? E ir reavaliando essa criança. Então, esse é um cenário. A gente pode também ter um cenário de uma criança que nasceu prematura, que tem um comprometimento maior, que possa ter evoluído com uma anóxia, por exemplo, neonatal, ou com uma hemorragia periintraventricular, e que daí sim apresenta um comprometimento motor
mais evidente, ou até uma criança com uma broncodisplasia mais severa, que tem um comprometimento respiratório mais evidente, essa criança sim precisa de uma intensidade maior, né? Então, não quer dizer que precisa ser todos os dias da semana, vai depender muito da avaliação. Tem crianças que vão fazer 3 vezes por semana, 4. A gente chega a ter crianças que faz todos os dias, a gente chega, só que a gente tem que pensar que são crianças com comprometimentos mais graves, né? Então, eu acho que isso é bem importante a gente falar sobre essa individualidade. Não é porque nasceu prematuro que tem que fazer físio todos os dias, né? Não é porque nasceu prematuro que ele vai ficar 2 horas na fisioterapia. Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente trazer, de que o estímulo, ele precisa ser na dose adequada para cada paciente, né, Camila? Júlia, e aí entra um ponto que ele é muito delicado, no sentido de que o profissional tem que ser, os profissionais com muita seriedade, a gente tem que tratar a criança, com muito respeito ao desenvolvimento do corpo humano, porque aí entra aquela batalha também dos convênios, dos planos de saúde, né? E dos profissionais que já prescrevem essa receita de bolo, né? De tipo, faz o pacote, então vai fazer físio todos os dias, e aí é bem-vindo para as clínicas que já pegam tudo. Infelizmente, a gente tem esse tipo de profissional ainda, né? Então, é muito importante a gente alertar, sim, os pais disso, dessa individualidade, da avaliação com profissionais sérios, que têm experiência com trabalho de bebês prematuros, que vão saber entender todo o sistema global, se a dificuldade tem um atraso no desenvolvimento motor, mas até que ponto a respiração da broncodisplasia, por exemplo, está interferindo nesse desenvolvimento. Então, pera lá, eu não posso só trabalhar a criança sentada e estimulá-la aqui, né? Eu preciso ter um respeito com esse tronco, com essa caixa torácica, com esse movimento, que jeito que está isso, para daí a gente estimular. Então, a avaliação com os profissionais que entendem de bebê prematuro é muito importante para a gente não cair nesse tipo de estímulos que a gente tem por trás ainda, que é a questão de econômica, a questão mesmo cultural, que não é bom para o bebê. Sim, a Lela trouxe uma questão que complementa o que a gente está trazendo de temática, que é assim, como é difícil as famílias e muitas vezes os médicos compreenderem que quanto mais melhor não funciona. Especialmente confiarem no nosso conhecimento e discernimento. Isso é bem importante, Lela. Eu acho que é um ponto essencial e que eu acho que a gente consegue ir melhorando quanto mais a gente vai discutindo sobre isso, né? Quanto mais a gente vai falando sobre isso e as famílias vão tendo mais conhecimento em momentos tipo esse, né? Então, de uma forma aí descontraída, da gente estar levando essa temática, esse assunto para mais famílias, porque não é todo profissional que tem essa abordagem global, essa abordagem gentil. Então, muitas vezes essa família acaba tendo uma informação contraditória, né, a essa abordagem individualizada com a criança. Então, eu acho que é bem importante esses movimentos que a gente tem feito, a participação de profissionais que nem a Lela, que é uma fisioterapeuta renomada, que tem uma super experiência na área, e que vamos também agradecer sua participação aqui. Está sendo muito feliz pela participação da Lela. Estamos muito felizes com sua participação, contribuindo aí com a gente, enriquecendo mais um pouco a nossa discussão. Então, eu acho que são momentos como esse que vão fortalecendo também e empoderando mais essas famílias, assim, né? Então, se o fisioterapeuta que está atendendo essa criança não tem essa abordagem, então hoje a família pode ter um entendimento um pouco mais complexo e observar como a criança fica, né? Então, eu vejo que quando eu começo a atender uma criança, e daí eu faço a avaliação e faço lá o plano de tratamento, ao longo do tempo eu sempre vou perguntando para a família como que ela fica depois da físio, né, a criança. Porque o meu objetivo não é que ela fique estafada, sobrecarregada, né? Meu objetivo é que ela fique serena, que ela fique calma depois da físio, que ela consiga continuar mamando, que ela consiga continuar dormindo bem. Então, é muito importante essa proximidade.
Porque nem sempre o que eu proponho no plano de tratamento é suficiente. Talvez eu tenha que mudar, né? Talvez essa criança responda de forma diferente ao que eu estou propondo. Eu também tenho que pensar na condição clínica dessa criança, porque pode ser que do ponto de vista da física, ela precise de 2 vezes por semana, vamos imaginar. Só que se ela for uma criança que está tendo dificuldade de ganho de peso, então eu vou pensar qual que é a melhor forma para eu otimizar isso. Então, vou trabalhar mais com a fisioterapia respiratória gentil para eu conseguir otimizar para que essa criança continue ganhando peso e melhorando o ganho de peso, né? Então, tudo depende de uma avaliação bem individualizada e criteriosa, né? Eu acho que quanto mais a gente for cuidadoso, né, nessa avaliação, melhor essa criança vai estar, né? Então, ela vai estar com profissionais muito mais capacitados para dar conta do que ela precisa, né? Para oferecer o que ela precisa. E o quanto é importante o profissional ser muito alinhado, né, com a família, né, Camila? Acho que isso, Júlia, é importante a gente dizer que os profissionais que trabalham assim, eu e você trabalhamos assim, que sabemos que conversamos com os pais, entendemos essa importância, o trabalho também próximo dos outros profissionais que estão envolvidos com essa criança, né? Então, a partir do momento que a gente tem proximidade com a equipe médica, com os outros terapeutas, terapeuta ocupacional, fono, quem esteja envolvido na reabilitação desses bebês, isso também traz calma para a família, porque se a gente consegue alinhar tudo que está acontecendo e fazer planos de trabalho, né, de estímulo junto, então a gente também minimiza muito essas cargas, né? De cada dia estar numa terapia, de cada dia estar fazendo uma coisa diferente. Então a gente alinha. E é muito gostoso quando você tem a oportunidade, então, de trabalhar junto, né? Tipo, o físio com a fono na mesma sala, com o TO, enfim. Quando a gente alinha esse tipo de ganho, esse tipo de trabalho, a criança ganha muito. Porque cada um vai contribuir com a sua visão no gasto energético adequado, com a respiração tal, que realmente essa criança tem. E eu acho que as famílias ganham, porque daí são profissionais que trabalham engajados para orientação. O foco principal, acho que é uma coisa que a gente vem aí trabalhando muito. As nossas lives são voltadas para as famílias, mas sempre entra muito fisioterapeuta e fora as pessoas conversam muito com a gente também, Sim. Né? Então, eu acho que é encorajar mesmo os fisioterapeutas a conversar, a expor o que sabe, a não ter medo de falar, não ter medo se você achou que tem uma alteração ali, você tem conhecimento de causa para isso. Então é assim que a gente motiva e encoraja as famílias para estar do nosso lado e fazer o melhor para as crianças. Entender o funcionamento global é fundamental. Com certeza. E daí entra num outro ponto também, Camila, que eu acho que é respeitar os limites da criança. Então, a gente estava falando de qualidade versus quantidade, né? Eu acho que um outro ponto bem importante também é, assim, a rotina, né, desse atendimento. Uma coisa que eu sempre falo para as famílias quando eles me fazem a seguinte pergunta: que horário tu tem para atender, por exemplo? Aí eu pergunto, como que é a rotina dele? Então eu vou pensar em como eu consigo conciliar os meus horários com os horários da criança, né? Porque assim, eu vou atender essa criança na hora que ela tá com fome? Ou eu vou chegar para atender essa criança na hora que ela tá começando a dormir, adormecendo? Ou a mãe vai segurar ele acordado para eu poder atender? Então, assim, a gente tem que levar em consideração a rotina dessa criança também, para esse estímulo ser algo prazeroso para essa criança, né? E nem sempre a gente vai acertar o horário de cara. Semana passada mesmo eu fui fazer a avaliação de uma criança, em que o pai me disse, não, Júlia, 1h30 é um horário bem bom, assim, porque ele já vai ter dormido, ele já vai ter mamado, ele já vai ter acordado, então vai ser bem tranquilo. Eu cheguei, e daí o que ele tinha feito? Ele tinha pulado a soneca, né? E ele estava dormindo. Então ele dormiu a 1h. Eu falei, não, tá tudo bem, né? Vou fazer a avaliação primeiro com vocês, vou fazer a anamnese, eu avalio ele dormindo mesmo, depois no outro dia a gente continua a avaliação. Por quê? Porque eu não posso fazer à força, né? Não é essa abordagem da fisioterapia gentil. Eu não vou acordar a criança, né? O pai ainda me disse, não, mas se tu precisar fazer alguma coisa, não tem problema que ele chore.
Tem sim. Então, nós vamos fazer tudo dentro dos limites dele, né? Então, agora é a hora do sono dele, eu vou respeitar, né? Meu objetivo aqui não é tirar ele desse momento prazeroso que ele tá dormindo, né? Então, isso também eu acho que é importante, e até o comentário da Lela eu acho que agrega nesse sentido, que é assim, como que ainda alguns familiares acreditam que apertar, sacudir e cansar faz a criança melhorar, né? Eu acho que isso é um tabu, assim, né? De que quanto mais melhor, ou de que quanto mais cansado melhor, se a criança não chorar não funciona, porque se a criança chora é porque os pulmões estão funcionando e daí tem força. Então, assim, a gente poderia ficar falando aqui várias frases que ou a gente escuta ou que a gente já escutou as mães falando pra gente, né? Que acabam sendo frases que são ditas para as famílias, assim, e que são verdades, assim, perdidas, assim, né? Então, são coisas que são ditas, mas que não tem um embasamento, né? E, em contrapartida, a gente tem até um embasamento reverso, né? Do quanto isso traz malefício para a criança. Se a gente fizer uma abordagem forçada, se a gente for contra os limites da criança, se a gente não respeitar os limites de sono, os limites de incômodo dessa criança, o quanto essa criança vai ficar mais estressada, o quanto ela pode aprender e memorizar isso de uma maneira negativa, né, Camila? Aí entra um ponto muito importante que a gente que trabalha com a fisiogentil, a gente sempre fala no sentido do vínculo terapeuta-paciente, né? A criança tem que confiar na gente também. A gente tem que ter, como que é a palavra que eu falo? Conectar com a criança. A gente tem que estar bem com eles ali, né? Uma conexão, um vínculo. Então, gera às vezes algumas ansiedades, porque eu que atendo em casa, às vezes eu chego, as mães já me perguntam, quanto tempo costuma demorar? E aí você fala, olha, depende de cada criança, porque tem dia que a tua terapia você vai ficar 1 hora que você vai passar e você não vai ver, porque a criança está motivada, você está num bom dia, a família está num clima gostoso na casa, você chegou no tempo exato, né? Que a criança já tinha feito a soneca, estava alimentada. E muitas vezes não. Você chega num dia que foi o dia da vacina, ela já tá chorosinha, aí a mãe, às vezes, por algum motivo, a casa tá mais estressada, né? Sim. E aquele dia, 20 minutos, você não vai conseguir fazer mais. Mas não que esses 20 minutos talvez não tenha tido a qualidade de 1 hora de um outro dia. Então, o tempo também de manuseio de estímulo, ele é muito individual de cada criança e de cada momento, de cada fase que a gente vai intervir, né? Uma coisa que me angustiava muito antes, que até hoje eu já, meus pacientes já sabem, mas quando inicio eles ainda têm essa tradição, né? Fazer fisioterapia respiratória, mas não pode comer, né? Então a criança ficava lá morrendo de fome, porque não pode comer antes de fazer a físio. Sim. E agora às vezes a mãe fala, eu segurei, aí você começa, mano, a criança chora que tá morrendo de fome. Vai no peito, calma, eu tô aqui. Mas vai te atrasar. Não vai me atrasar, dá pra fazer. Quantas vezes, né, que a gente vai evoluindo a físio com o bebê mamando, porque você já tem condições para isso. Então, exatamente. Isso é uma coisa que, para mim, como fisioterapeuta, foi fantástico aprender a trabalhar com essa forma ao meu favor, porque as crianças não sofrem, não passam fome, você desvincula isso. Com certeza, com certeza. E queria agradecer aí a todos que estão presentes e participando, né? Eu acho que esse momento aí só é possível graças à presença de todos vocês, então eu queria fazer aí só uma pausa para agradecer a todos que estão presentes, que estão participando, que estão interagindo. Eu acho que isso é um dos grandes frutos aí da pandemia, a gente ter conseguido, né, fazer esse momento virtual aí, esse momento de encontro e ter aproximado tantas famílias, né, estar levando tanta informação para as famílias. Então, eu acho bem importante a participação de vocês, assim, é assim que a gente consegue continuar construindo esse conhecimento para poder ajudar mais pessoas. E eu acho extremamente relevante isso que tu pontuou, Camila, do tempo de atendimento, porque isso também eu acho que muitas vezes
é um conceito que se estabelece, né? Então, não, porque tem que ser 50 minutos, tem que ser 1 hora, e daí às vezes a criança tá ali e dormiu, né? Então, ela relaxou, ela pode também estar num dia irritada, mas ela também pode estar num dia em que ela estava precisando muito dessa abordagem e que ela acaba dormindo, né? E que a gente vai continuar fazendo a fisiorrespiratória gentil enquanto essa criança está dormindo, e chega uma hora em que é suficiente, ela já quase que entrou em sono profundo ali, né? E que às vezes as mães ficam um pouco angustiadas, do tipo, ai, mas ele vai perder esse estímulo, né? Poxa, não deu para fazer muita coisa. Mas eu acho que é bem importante, de novo, a gente trazer esse conhecimento de que a criança mostra o que ela está precisando, né? Então, essa abordagem que a gente faz, quando essa criança relaxa e dorme, ou fica, né, serena, assim, esse é um dos grandes ganhos, né, da fisioterapia respiratória gentil, que é quando essa criança atinge esse estado de relaxamento, né, de equilíbrio. Então, o quanto é importante eu respeitar isso. E se eu ficasse tentando, vamos imaginar que essa criança dormiu e eu quero estimular essa criança, não, porque eu quero colocar ela sentada, eu perderia todo o ganho que eu conquistei. Porque ela ia ficar chateada comigo, ela ia ficar brava, ela ia acordar irritada, não ia ser produtivo. Se eu quisesse tentar forçar, vamos imaginar os próximos 20 minutos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante para a gente trazer para as famílias também, né? Que assim, se rendeu 30 minutos e essa criança ficou bem, então vamos ficar com esses 30 minutos, né? Porque se eu ficar tentando mais 30, pode ser que eu perca todo esse ganho. Ela vai ficar chorando, ela vai ficar irritada, vai piorar a respiração, vai ficar com esforço, então vai ficar mais tensa. Então, de novo, entra essa questão da qualidade do atendimento e não da quantidade, né? Eu acho que isso é bem importante, Camila. Com certeza, Júlia. É bem a gente entender ali o que está acontecendo com cada criança, o cada momento e o vínculo da gente com a criança, né? Sim. Dela, porque o fazer forçado, tornar aquilo ruim, a gente vai embora e fala, ah, foi um dia ruim. Mas para a criança fica um marco. Que a gente colocou num rolo e ela chorou, não gostou. Então, na próxima vez que a gente colocar, ela vai falar que aquilo é muito ruim, né? Colocou em pé, não era o momento. Então, respeitar do que a criança quer brincar. Muitas vezes a gente fala assim, nós já falamos aqui em outras lives sobre as brincadeiras, a brincadeira construtiva, e às vezes, mesmo dentro de uma brincadeira construtiva, a gente precisa parar um pouco porque a criança quer só chutar a bola. E aí o nosso olhar terapêutico de pôr a mão e o manuseio, às vezes naquele 5 minutinhos é o fundamental. Ela brincou, né? Falando uma criança maior, mas o exemplo ainda de um bebê, às vezes ele só quer um pouquinho do colo da mãe, um pouquinho de seio materno, e depois ele pode voltar para o nosso colo, para a bola, para onde a gente está brincando, fazendo toda a terapia ali. Exatamente. Vejo um exemplo muito nítido que construiu o olhar nessa questão, né, transdisciplinar, nessa questão avaliando o global das crianças, me fez ver muitas vezes ligar a percepção quando você está numa casa e a mãe fala, nossa, como é difícil a introdução alimentar, ou como é difícil, meu bebê não dorme bem, ou não mama direito. E aí você vê a criança cerrando a boca, impedindo que leve alguma coisa à boca. E aí a gente lembra da UTI, sonda, tubo, quanta coisa que a gente colocou que o bebê não queria naquele momento, né? Então, marcos que ficaram ali naquele momento que toda a equipe fez o seu melhor, seguindo todos os protocolos de qualidade da unidade e que para o bebê não sofrer e analgesias, enfim, mas que levaram marcos lá para frente. Então, da mesma forma, quando a gente tenta fazer algum manuseio que a criança não está pronta. Então, essa questão do tempo, que para os pais ou para quem está de fora, aquela fisioterapeuta vem só brincar, ou aquela fisioterapeuta vem 10, 20 minutos e já acabou a terapia. Não, a outra acabou, porque ela fica 2 horas aqui dentro, né? Isso vai muito de cada momento da criança e com um olhar muito criterioso
nos sinais hemodinâmicos da criança, nos sinais, como está a parte clínica, né? A Sim, frequência respiratória, a parte da frequência cardíaca, até dos movimentos da criança, a sudorese, tem criança que fica muito suada. Então a gente vai vendo sinais ali que é hora de interromper, mesmo que seja meia hora de terapia, né, Júlia? É o sim, suficiente. exatamente. E eu acho que outro ponto que complementa o que tu estava dizendo, né? Então, quando a família está vendo de fora, muitas vezes, essa abordagem, né? Eu acho que quanto mais a gente tiver deixando claro, né, de como funciona o trabalho, de como que a gente constrói o trabalho, qual é o conceito do método, né, da abordagem global, mais fácil é para essa família entender, porque a família não tem obrigação de saber, né, que é um manuseio gentil e que isso sim é uma abordagem da fisiorrespiratória gentil. Então, muitas vezes, é que nem o que a Lela falou ali, que pode ser que a família tenha a impressão de que, poxa, tem que fazer uma coisa com força para funcionar, né? Tem que chorar, tem que Aham. tossir, tem que espirrar, tem que aspirar. Então, fica uma impressão de que tudo que é feito de uma maneira assim mais, de certa forma, agressiva, com maior convicção ali, que é o que vai funcionar. Só que quem é responsável para fazer, por fazer com que essa família entenda, né? É o próprio profissional, né? Então nós temos essa responsabilidade de levar a informação para essa família. Eu lembro que isso é uma coisa que a Mariângela fala em vários cursos, assim, né? Que essa família não tem a obrigação de conhecer a fisioterapia respiratória, as formas de fisioterapia respiratória, as abordagens de fisioterapia gentil. Então, é o profissional que tem que levar essa informação, né? A gente tem que levar essa informação, mostrar qual é o diferencial, mostrar os benefícios para essa criança, né? E acho que sim, respeitar esses sinais da criança de uma maneira genuína mesmo, né? Então, assim, hoje mesmo aconteceu isso, assim, eu estava atendendo uma criança que já tem um vínculo, já está há um tempo comigo já, mas chegou uma hora em que ela estava incomodada, assim. E daí eu tentei acalentar ela, tentei acalmar no colo e falei, mãe, tenta você pegar um pouquinho ela, que pode ser que ela esteja sentindo sua falta, né? Da proximidade, assim. Aí ela chegou perto, a mãe pegou ela no colo, ela se acalmou, deu um pouquinho, ela voltou, fez a físio, terminou numa boa, né? Então, da gente respeitar os limites. Não é porque eu sou a profissional que eu preciso ficar forçando, não, eu tenho que resolver tudo, eu tenho que acalmar essa criança o tempo todo. Às vezes, o que vai acalmar essa criança não é a tua abordagem. Muitas vezes, ela precisa dessa proximidade com a mãe, que nem a Camila falou, ela precisa mamar um pouco, ela precisa desse cheiro com a mãe ou com o pai. Então, é importante a gente respeitar isso também, né? Então, saber identificar isso e, assim, o quanto mais próxima for a nossa relação com a família, mais fácil é esse processo. Porque daí a gente constrói isso de uma forma leve, eu diria, né? Então, se eu preciso da ajuda da mãe para essa criança ficar tranquila, isso tá leve. Se essa mãe precisa um pouco da minha ajuda porque ela tá muito sobrecarregada, então ela também tem essa relação de uma maneira leve, né? Então, eu acho que quando essa relação do profissional com a família é construída de uma maneira sólida, de uma maneira verdadeira, isso traz ganhos para a criança que a gente não consegue nem enumerar, né, Camila? Com certeza, acho que é muito gostoso a gente trabalhar dessa maneira, porque a gente ganha confiança, né? É a confiança da família com a gente, da gente na família, né? E a gente consegue propor mais atividades, mais ganhos, né? E a confiança no sentido de que, bom, ela sabe o que ela está fazendo. E quando os dois estão tranquilos, estão leves, a gente tira o foco do olhar do não fazer, do olhar pesado da doença, né? Exato. Tipo, meu filho não senta, meu filho não controla o tronco, meu filho não consegue andar. Então a gente tira esse foco do negativo. Nossa, que legal! Hoje ele conseguiu ficar por 2 minutos, né? Sei lá, Uhum. 1 minutinho com a cabecinha, trouxe a mão à boca. Então a gente começa a enumerar as vantagens, o lado positivo da terapia, quando a gente tem esse lado leve, né? Essa cumplicidade da família. Isso é mais gostoso de trabalhar e a Sim. criança ganha muito mais. Porque ela percebe que se a família está com uma boa relação com o fisioterapeuta ou com quem é que seja ali no momento da terapia,
isso é o sinal que ele pode confiar. Ó, minha mãe conversa legal com essa moça aí, né, gente? Então, parece que ela é do bem. Então, posso confiar, posso sorrir pra ela. Sim. É diferente que vai lá com cara feia, braço fechado. É, minha mãe não gostou, acho que eu também não vou gostar. Então, eu falo, brinco isso muito com as mães na UTI. Eu falo pros bebezinhos, eles, ó, a mamãe tá aqui perto, viu? Ela tá vendo o que você tá fazendo em você. Então, tá Sim. tudo bem. Qualquer coisa, ela vai ficar brava. Então, e aí a gente vê os sorrisinhos, as mãozinhas apertando as nossas mãos, né? Então, acho que isso é bem gostoso para a criança perceber também o clima em que eles estão, né, Júlia? Sim. Isso que tu pontuou, Camila, eu acho bem importante, porque quando a família, né, quando a mãe que está ali mais próxima, ela se sente segura, ela também consegue delegar a criança de uma forma tranquila pra gente, né? Então, se essa mãe estiver angustiada e for entregar a criança no colo pra gente, com angústia, com receio de entregar essa criança no colo, essa criança sente, ela vai chorar. Ela vai chorar. Aquele negócio de entrega sem querer entregar, né? Aquela coisa assim que fica. Então, assim, quem que é responsável para construir esse vínculo, né? O profissional tem que estar muito aberto para construir esse vínculo, para deixar essa mãe à vontade. Isso a gente nem está dizendo de uma mãe só de uma criança recém-nascida, tá? Então, tem crianças ali que podem chegar para físio, para ti, com 1, 2 anos. A forma com que essa criança for entregue, a forma com que essa criança for apresentada ao terapeuta, vai direcionar muito de como vai ser essa sessão, de como vai ser esse vínculo, né? Então, se a mãe, vai lá com a tia, não chora, tá? Se comporta, e não sei o quê. Essa criança já vem com uma carga diferente. Poxa, por que eu não posso chorar? Será que é alguma coisa ruim que vai acontecer lá dentro? Mas ou não, né? A mãe já apresenta de outra forma. Vai lá, vai ter brincadeira, a tia vai fazer, vai tranquila, a mamãe tá por aqui, né? Então, é diferente, né? E eu acho que isso é bem importante a gente dizer do poder, né? E do valor das palavras das mães, né? Da energia que as mães colocam nessa fala. Então, é nítido, assim, que se essa mãe confia no teu trabalho, essa criança vai vincular mais rápido também, né? Então, o quanto é importante essa relação, né? Eu acho que quem trabalha com neonatal e com pediatria não dá para considerar que trabalha só com a criança, né? Eu acho que a gente não consegue construir uma reabilitação da melhor forma se a gente não tiver esse trabalho integrado, né? E assim, realmente conectado mesmo, assim. Hoje mesmo uma mãe estava indo embora e eu virei e falei assim, ó, se acontecer qualquer coisa durante a semana, se tu tiver alguma dúvida, tu manda mensagem. Sim, eu mando sim, não fico pirando em casa, vou te mandar sim. Então, esse é o objetivo, né, Camila? A gente acaba se doando mais, né? A consulta vai além. Hoje mesmo participei de uma reunião num grupo transdisciplinar que a gente estuda aqui, e a questão era essa, né? A gestão do tempo da consulta, porque a gente faz a consulta física e aí você dá retorno, não dá, mas o tempo que você fica no WhatsApp com a mãe, né? E é um grupo, então, com médicos e todo mundo preocupado nesse sentido. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas muitas vezes essa conversa pra gente é tão natural que a gente tem uma dificuldade de desvincular isso e colocar faz parte da consulta, né, Júlia? A gente cria um vínculo tão gostoso e que é fundamental, porque às vezes a hora que a gente pensa no momento, saiu, a mãe foi para casa, lá o bebê fez algum movimento que aí aquilo que a gente falou, ela fica na dúvida, será que era isso? E agora? Então faz parte desse ajuste que a gente ganha pessoas motivadoras para essa criança em casa, né? Com certeza. Então é fundamental esse vínculo que a gente cria. Não é pesado, não gasta tempo. Não Exatamente. E eu acho assim, que eu até complementaria nisso que tu disse, que não é pesado, que não gasta tempo. Eu diria que só não é pesado e só não gasta um tempo excessivo se a gente está vinculado no processo, né? Se eu não estiver vinculada com essa família e se eu não me lembrar quem é essa criança, se eu não me lembrar quem é essa mãe, nossa, eu vou ter que gastar um tempão. Para daí eu pensar, poxa, quem que é essa mãe? De que criança que ela tá falando? Sobre o que ela tá falando, né? Então, não é desgastante se a gente está envolvido, né? Se a gente está engajado. Então, isso que eu acho que é uma coisa bem importante.
quando a gente fala nessa abordagem centrada na família, né, abordagem centrada no paciente, eu acho que precisa, né, dessa doação, dessa conexão. Não é uma coisa que se aprende, assim, que se constrói da noite para o dia. É uma construção que leva tempo, que precisa de bastante estudo, de bastante dedicação. Por isso que vira e mexe a gente está aqui fazendo curso, a gente está estudando, a gente está lendo artigo, porque é uma construção, né? Cada criança é uma, cada paciente é um, cada família é um. Os dilemas que as mães vivem são diferentes e a gente vai aprendendo todo dia. Semana passada mesmo, uma mãe virou e falou assim: "Ai, Júlia, você já viu aquela banheira que a criança fica sentada? Chama Bubble, pode usar?" Aí eu pensei, olha, não conheço. Não conheço, eu falei pra ela. Ela, não, é bem nova, sabe? Acabou de sair, daí a gente comprou e tal. Aí eu falei, olha, se tu puder me mostrar, eu vou te agradecer, tá? Então, é isso. A gente vai aprendendo com as famílias também, né? Porque às vezes a gente não dá conta de toda essa informação e tudo que se tem. Novidade. Exatamente. E é muito importante a gente estar aberto para isso. Eu não ia virar para ela e falar assim, não é boa, ou sim, é boa. Eu nunca nem tinha visto a tal da Bubble. Então, assim, tá aberta mesmo para olhar e pensar, olha, vou dar uma pesquisada nisso daqui, né? E construir junto, né, Júlia? Às vezes algo novo ali que a mãe te trouxe, se você já fala, não, isso não é, e fica preso nos seus conhecimentos sem expandir, você já desmotivou essa mãe a trazer algo diferente para você. Porque às vezes ela teve uma super recomendação de, às vezes, um simples brinquedo, né, para criança. E que você não acha que é legal naquele momento, mas a gente vai lá, a gente estuda, a gente busca, e vamos interagir junto com a família, que momento eu posso usar isso? Então, às vezes, não é da maneira com que ela viu na internet ou que o amigo contou, mas existe uma outra forma que a gente pode ensinar para aquele momento da criança que vai ser muito prazeroso. Com certeza. Eu acho que o grande é construir junto essa terapia, né? Por isso, o bom das famílias estarem motivadas com a gente, engajadas. Com certeza. Camila, voou, que eu nem vi. E não, agora eu vi você são mexendo aí, 10 horas. Meu Deus, já passou do nosso tempo, estamos aí na contagem regressiva. Vou fazer a pausa para nossa foto antes, então. Vou reativar aí os comentários. Acho que a gente teria aí mais conteúdo, mais assunto para continuar falando aí mais algumas horas. Acho que foi muito rica essa nossa temática e acho que a gente podia lançar aí uma segunda edição, é um assunto bastante relevante a gente falar sobre a estimulação, a gente pode falar sobre outras facetas, então depois a gente abre a enquete para a semana que vem, que estaremos juntas novamente. Camila, obrigada! Obrigada, Júlia. Obrigada, pessoal que participou. Foi uma delícia. Esse mês estamos juntas aí falando dos nossos prematurinhos. Isso. Semana que vem estamos aí. Quem está chegando agora no final, a live fica salva ali no IGTV. Mandem para as famílias, para quem ainda não entendeu essa abordagem, quem ainda tem dúvida, manda, compartilha com o pessoal. E segunda que vem, às 9 da noite, estaremos aqui, eu e a Camila com vocês, gente. Obrigada! Um beijo, boa noite. Beijo, obrigada, boa noite.